Olá! Estamos ao vivo de novo aqui. Você sabe que eu adoro conversar, adoro falar, então essa quarentena me deu uma super oportunidade de falar com as pessoas mais. Que gostoso! Vamos entrando, vão. Oi, Gisele, oi, Elisa, vão entrando, vão dizendo oi. Hoje eu tô super feliz porque é a Bia que vem aqui. Ela já entrou, vou chamá-la porque vou sentar já com ela aqui para a gente conversar. Ela já está entrando. Oi, Thaís, Nilza, tudo bem? Oi, querida, bem-vinda. Que bom que você está aqui. Obrigada, super obrigada por aceitar o meu convite. Eu estou fazendo para quem está chegando agora, estou fazendo uma série com os nossos ex-alunos que podem nos contar que o processo foi um divisor de águas na vida deles. Então, eu já trouxe algumas pessoas e a Bia não podia ficar fora dessa lista. A gente acompanha a Bia já há alguns anos, né? E a gente não podia deixá-la de fora. Só assim que eu a conheci, Beatriz, eu acho esse nome maravilhoso, né? Beatriz é aquela que traz felicidade, é o significado do nome. A minha filha mais velha é Beatriz, né? Eu escolhi o nome da Beatriz, eu tinha 15 anos. Eu achei uma cachorra, olha só, na rua, perdida. E convenci minha mãe a adotar, mas a minha mãe não deixou entrar em casa. Então, a cachorrinha dormia na calçada, debaixo de uma árvore que a gente tinha plantado, né? O meu pai ajudou a gente a plantar um ipê amarelo na frente da minha casa. E ele era bem grandão, né? E aí ela dormia lá. E de repente, lógico, ela sumiu, achou um lugar melhor lá. Mas essa cachorrinha eu chamava ela de Beatriz. De tanto que eu queria uma filha que chamasse Beatriz, e hoje eu tenho. Só que a minha Beatriz nunca foi Bia. Não, Nunca foi. Eu tenho dois sobrinhos mais velhos do que ela, e um tinha 5 anos, outro tinha 3, quando a Beatriz nasceu. E eles passaram a licença maternidade comigo, na minha casa, porque ela nasceu em julho, né? Ela nasceu dia 5 de julho, e eles estavam de férias, e eles ficavam na minha mãe. E aí, claro que eles queriam ficar comigo e com a Nenê, né? E aí, esse meu sobrinho, hoje, né, 40 anos, ele tinha 3 aninhos e ele chamava a Beatriz de B, porque ele ah, chama Leonardo e ele também nunca foi Léo. A gente chamava ele de Lê. Então era Lê daqui, Lê de lá, e ele era pequenininho. E a Beatriz ele começou a chamar de B. E ficou, era tão bonitinho ele chamar, né, de B, que a gente copiou e hoje ninguém a conhece como Beatriz, né? É a B, e a B como tá, e todo mundo me pergunta da B, né? E aí, quando eu ouço a Bia, eu falo, bom, a Bia não tem nada a ver com a B, né? Porque a B é exclusiva, é a B, né? Mas Beatriz é um nome muito bonito, né? Bom, eu sou suspeita para obrigada. falar. E aí, logo que Eu eu te também. conheci, já me vinculei com o nome, né? E depois com toda a sua história. A gente está aqui para ouvir a Beatriz. Hoje ela faz coisas incríveis, completamente diferentes de quando eu a conheci, né? Eu não sei nem há quanto tempo atrás, 10 anos. 13, 10. 10 Foi anos. 2010. Foi em Eu 2000, imaginei que agosto. era 10, 12 anos. Eu falei, agora não tenho certeza. É, 10 anos. É muito gostoso ouvir depoimento de pessoas depois de tanto tempo, né, que não estão mais deslumbradas, né, com o autoconhecimento, já fizeram outras coisas, né, já passaram por outros processos e mesmo assim validam, né, a experiência do processo. Então, eu queria apresentar a vocês a Bia Nóbrega e vou pedir para ela contar tudo que ela faz, porque ela tem um currículo enorme. E para a gente se situar aqui um pouco, Bia, quem é você, né? Na área claro. profissional, o que você faz, enfim. Nos Bem, conte. primeiramente, obrigada. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né?
Conheci, então, a Heloísa em 2010, né? Olha só. Em 2010, a Heloísa, no mundo todo, não sei se você se recorda, né? Mas vocês iam fazer um piloto do Hoffman para Isso, caminho da executivos. liderança, né? Exato, né? É. E em 2010, então, eu estava começando um trabalho de busca do meu lado feminino. Eu trabalhava muito, né? 12, 14 horas por dia. E eu me vestia literalmente como homem, né? Eu era terninho preto, camisa branca, sapato preto, né? E ainda que eu usava batom naquela época, mas só batom, Isso. né? E aí eu estava começando um trabalho de buscar meu lado mais feminino, quando eu cruzei com o caminho da liderança, né? E aí inclusive foi o banco que pagou, na época eu estava no Itaú BBA, né? A Elaine, minha diretora, falou, não, acho que vai ser bem legal. E eu embarquei no caminho da liderança, que foi um programa super completo, né? Teve o Foi. processo, teve na época que chamava Mini, o Quadrinidade ao Quadrado e o processo de coaching com a Márcia Ricardino, né? Isso. É. Então foi um trabalho muito, muito, muito legal, né? E aí eu voltei realmente assim muito mexida, né, com o processo. O processo, eu sempre falo, né? Eu indico muito o processo, então, porque assim, quem sou eu, né? Eu sou executiva num banco digital, o Banco Digio, né? Um banco muito legal, apaixonante. Ah, que legal. Nossos sócios são Banco do Brasil e Bradesco, né? O grupo Elopar. E lá eu sou executiva de gente, gestão e experiência do cliente, né? Então, Ah, pessoas, né? que legal. E o meu lado B, que eu brinco, esse é o lado A, né? Esse é onde eu estou na minha exploração de ser melhor a cada dia em algo que eu já tenho mais de 20 anos de experiência, né? Isso. É. E o meu lado B, ele se intensificou de 2014 para cá, que eu estou, de alguma forma, caminhando em paralelo com o que eu quero fazer somente daqui a alguns poucos anos, né? Quando o Rafa, meu filhote, for para o ensino superior, eu quero realmente dedicar 100% do meu tempo profissional para coaching, mentoring, conselho, né? Hoje, por conta do banco, eu estou num conselho atualmente como voluntária, né? Um conselho da Associação Brasileira de Coaches, né? Uhum. Aí dou palestra, sou professora de MBA e escritora. Tenho 2 livros e tenho uma coluna e busco escrever sempre na mídia, né? E desse meu lado B, o meu foco é desenvolvimento humano, né? E o processo Hoffman tem tudo a ver com isso, Elô. Foi a grande porta, né, que eu entrei, né, de me conhecer. Tudo começa em você se conhecer, É. né? É. E assim, o mais interessante, né? Quando eu voltei mexida. Na sequência, 2 meses depois, meu pai e minha mãe foram. E mais 2 meses para frente, meu marido foi. Quando meu marido voltou, eu falei, ele aproveitou muito mais que eu. Tem alguma coisa errada. Ele aproveitou muito mais que eu. Ele voltou muito melhor do que eu, né? E eu falei, não, vou fazer de novo. Né? E aí eu queria fazer o processo inteiro, porque naquele momento a Um Heloísa pacote, pilotou. né? É. Não, e a Heloísa também pilotou um programa fechado para executivos num formato diferente, lembra? Isso. Inclusive, ela apresentou os resultados no mundo todo. E aí eu falei, não, eu quero fazer outra vez. E assim, gente, você tem que ir, mas tem que ir de cabeça, tem que se entregar, não tem que questionar, porque o resultado com certeza é garantido, ainda que você fale, putz, ainda posso melhorar mais. E aí volta e não tem problema, né? É. E aí eu tive a oportunidade de, em 2013, fazer novamente. E aí Isso. foi incrível, né? E realmente, assim, para mim foi um divisor de E aí águas, você sem dúvida. não estava como executiva, não estava dentro de um programa de líderes, né? Você foi Uhum. de. Você Eu, foi. A Bia foi, né? o É. Bia foi, né? E o que é legal, acho que assim, de 2010 para cá, né? Então, eu me encontrei mais no papel, me encontrei mais o meu lado feminino, me encontrei mais como mulher. Eu comecei a me desenvolver, ainda que eu continuasse na mesma empresa, etc. Eu comecei a rever muitas coisas, comecei a olhar de outra forma para muita coisa. Comecei a usar roupas coloridas, comecei a usar Isso. vestido.
E o detalhe, eu fiquei viciada em vestido, então estou aqui de vestido. Fiquei viciada em vestido, então eu brinco, meu dress code antes de 2010, depois de 2010. Isso. Maquiagem, bem, são tantas as mudanças que ocorreram que não dá nem para descrever todas, né? Mas, de fato, realmente é um divisor de águas para todo mundo que eu conheço. Alguns clientes meus de coaching, eu falei, olha, você precisa ir para o Hoffman primeiro. Alguns já foram, né? Várias pessoas foram, outras estão interessadas, né? De fato. E assim, eu acompanho o Elo, né? E assim, você está sempre aprendendo, né? E de fato, o processo ele né? Quando as pessoas perguntam, mas o que é o processo? Eu falo, gente, é passar a vida limpo, numa imersão, na qual você vai entender muita coisa, né? E você vai poder caminhar para frente com novas escolhas, né? Porque tudo são escolhas, Isso. né? Tudo são E, escolhas. Eu e quais vou. são as escolhas, né? Tem gente que está sempre me perguntando, eu vou até fixar aqui o site do Centro Hoffman, né? Eu nem sei como é que fixa aqui. Eu também não sei, Elô. Eu também não. Então, aqui, deixa eu ver. Bom, eu estou colocando aqui o. Conheço o processo para vocês saberem. Na Legal. realidade, a gente. Deixa eu abaixar aqui. A gente muda o ponto de vista, né, Bia? Você falou exatamente isso, né? A gente vem com um olhar programado, né? Como dizia o Bob Hoffman, a gente nem sabe disso, né? As pessoas, inclusive, dizem, imagina, não tenho nada a ver com a minha infância, eu sou completamente diferente do meu pai e da minha mãe. Hoje, graças a Deus, né, felizmente, as neurociências aí estão provando que nós fomos constituídos, né? E a criança aprende por cópia e repetição. Então, não deixa o Bob mentir sozinho, né? O que ele falava sem saber, porque o Bob era um visionário, né? Ele tinha uma visão do amor que hoje a gente ainda não consegue alcançar. Ele estava muito além do tempo dele quando ele decidiu montar, né? Quando ele construiu na cabeça dele o processo Hoffman. Imagina, ele é tão transformador que há 53 anos ele vive praticamente de boca a boca, né? Quem faz o processo, como você está contando, são os pais, o marido, os irmãos, os amigos, né? Porque é tão bom que você fala, nossa, quero mais, né? Vamos contar para o meu amigo, como a gente indica, né? Os filmes, indica os livros, aquelas coisas boas para a gente. O processo no mundo inteiro, ele é indicado pelas pessoas, né? De tão bom que ele é há 53 anos. Né? Então, é uma mudança mesmo de paradigma, né, Bia? Sem dúvida. E acho que é isso, né? Você, de fato, passa a olhar para muita coisa de forma completamente diferente e com mais amplitude, né? Com mais amplitude e mais profundidade. E acho que o que é muito interessante é que realmente né? Vocês pedem muito para a gente não tomar decisões por um período 3 de 30 meses, dias, né? né? E realmente, assim, é muito importante, porque de fato você volta com um olhar sobre a vida, você vê. É muito interessante, né? No primeiro, eu voltei dirigindo, né? Eu voltei dirigindo e voltei vendo as cores diferentes, o caminho diferente, né? Você volta num estado de graça que, inclusive, você pode tomar um certo choque, né? Por isso que é tão importante o processo fechar como ele fecha, né? Porque é muito mágico também, né? Isso. Então, acho que a gente realmente é só vivendo para saber, né? Mas realmente ele foi o início de tudo, eu não tenho dúvida. Hoje, eu realmente escolho, né, ainda estar na vida executiva, porque eu quero sim
eu tenho um propósito maior onde eu estou, né? E eu quero alcançar esse propósito e poder sair tranquila, deixando sucessores, deixando o banco como eu sonho, né? E Uhum. aí sim seguir aí o meu lado B, que aí vai virar o lado A, né? É, que legal, né? É. E assim, Elô, eu sempre também digo, né, que para mim, de fato, é um processo terapêutico intensivo, né? E aí, inclusive, no meu livro, a gente vai para a segunda edição, e na segunda edição eu vou ter coautoras especializadas, até tem algumas aqui com a gente acompanhando, Ah, que e o legal. primeiro capítulo das coautoras é uma pessoa que fala de família, é a Ana Soneghetti do Rio. E Ah, aí, justamente a gente vai gravar para segunda-feira colocar no ar essa questão de que tudo começa, por acaso, o primeiro capítulo é da área da família, né? sim, Por que acaso, legal. juro, eu falei para ela, falei, Ana, juro que é por acaso que eu coloquei família na primeira versão e agora vai manter a ordem. E ela falou, Bia, tudo começa na família e tudo termina na família. É, porque a gente nasce lá e morre lá, né? Não tem jeito, né? Agora eu vou chegar né, na nossa pandemia, né? Porque eu quero ouvir tua Uhum. opinião, mas agora com o Covid, que os cerimoniais, né, estão todos cancelados, né? De qualquer sorte, então, inclusive os funerais, quem enterra é um familiar, né? Justamente porque a gente começa na família e termina na família, né? Então, assim, Noves Fora, você tem 900 amigos, milhões de amigos, mas na dor de barriga, né? É o familiar que vem te acolher, você passa por um problema, é na casa do pai e da mãe que você vai com raiva, vai brigando, vai ficando trancado no quarto, mas volta para lá, né? Então, de fato, é o lugar, é o lugar do começo, né? Como dizia o Bob Hoffman, né? É. Tudo começa na concepção. Ele vai começar dizendo aí, né? Tudo começa porque um homem e uma mulher, por qualquer motivo, te conceberam. E a partir daí começa a sua história, mais ou menos neurótica, mais ou menos funcional, mas todos É nós aí. vivemos isso, né? E somos resultado dessa história. E o que a gente faz com ela é a grande sacada do processo Hoffman, né? Quer dizer, o grande resultado, para mim, né? Eu tenho me denominado uma ativista do perdão, porque foi isso que foi exatamente esse sentimento que abriu todas as minhas possibilidades, né? E o processo te leva para esse lugar. E é Sim. graças a ele, sem dúvida, que é depois da sessão de compaixão, dentro do processo, que você abre o olho e olha para tudo como dizendo, pera, como é que é mesmo? Né? Como é É. que eu estava pensando mesmo? E isso é o que vai transformar você ao longo da vida, né? Ao Sim. longo da vida. Mas você que aprendeu tanto e que fez outras formações e que é super estudiosa, porque é muito lindo, né? Os alunos que são estudiosos, disciplinados e tal, são aqueles que levam o processo para a vida com muito mais fervor, né? Porque a disciplina vai ajudando tudo, né? Mas antes de você falar, olha, eu quero agradecer todo mundo que está pondo coraçãozinho, todo mundo que tá dizendo oi, dizer para vocês, vai clicando no coração. O Insta tem uma lógica interessante, que quanto mais coraçãozinho aparece, mais ele acha que a live é relevante. E isso atinge mais pessoas, então é uma coisa legal, né? E essa live, com tudo que a Bia vai nos ensinar, é relevante pra caramba. Então, a gente precisa deixar claro aqui tudo que a gente vai aprender. Mas me conta a tua experiência nos últimos 90 dias, né? Você que da agora está falando com gente, tá todo envolvido. Bom, sempre foi, né? Porque você já chegou do RH, né? Então, sempre foi gente, o teu negócio. Mas agora com mentoring, com coaching, como estão as pessoas? O que você me conta aí desses últimos 90 dias?
Bem, as pessoas, mais do que nunca, né, elas precisam de acolhimento, né? E mais do que nunca, todos nós precisamos aprender a acolher os sentimentos também negativos, né? Acho que numa situação normal de temperatura e pressão, a gente tem tanta diversidade de escolhas, de opções, que às vezes você até sente alguma coisa, mas releva, não dá atenção, não acolhe seu sentimento e parte para outra, outro estímulo, né, que o ambiente traz. Como hoje os estímulos estão muito restritos, as escolhas estão restritas, então você não pode viajar para onde você quer agora. Né? Você não pode pegar um avião e viajar pela Europa. Ainda que a Europa já esteja se abrindo, nós não. Nós Eles não não querem podemos. receber a gente. Eles Né? nem querem a gente lá agora. Não, e detalhe, Fica aí. e quem é que... Eu, sinceramente, não ficaria confortável 12 horas num avião agora, né? Eu ia... Nossa, ia ter pânico. Então, acontece que, como as escolhas agora estão tão restritas, né? E você no limite. Então, por exemplo, hoje eu perdi o sono, meu marido também, e depois, quando ele já abriu a boca, eu falei, ele também já está acordado. E a gente começou a conversar, eu falei, poxa, eu estava aqui lembrando viagem X, viagem Y, nanã, e me ligando que a próxima não vai rolar. Né? Que já era para outubro. Então, assim, o que acontece? De fato, a gente começa a reviver e começa a sonhar diferente, só que os estímulos estão muito restritos. Então, você está restrito. No meu caso, felizmente, estou dentro da minha casa com meu marido e meu filho. É isso, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu e meu marido, a gente ainda sai um pouquinho para correr, e eu que faço as compras que a gente combinou, eu que preferi fazer 2 vezes compras, porque a gente come muito legumes e frutas. Então tem que ser 2 vezes na semana, não adianta. Apesar que hoje eu testei aí um caminhão que trouxe, ainda nem fui buscar, tá lá na portaria. Mas assim, então o que acontece? Como os estímulos estão muito restritos, as pessoas estão lidando muito mais com o seu eu. Muito mais com os sentimentos negativos, muito mais com os pensamentos negativos, que antes, eventualmente, você põe assim de ladinho. Estava disfarçado, distraído, né? Completamente. E agora não tem como. Agora, desde o começo eu falo assim, primeiro aceite que você está sentindo ou pensando aquilo. Primeiro aceite. Primeiro tá tudo certo sentir o que você está sentindo, né? Falo, para de dizer que você está errado, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá? Este é o normal, sentirmos coisas boas, coisas ruins, termos medo, todo mundo tem algum tipo de medo nesse momento e tá tudo certo, né? Então, o que acontece? De fato, primeiro acolher, né? Depois nomear, porque inclusive a gente não tem... Inclusive conheço pessoas que são agora alfabetizadoras emocionais, porque a gente não sabe nem mais o que sentir, não sabe nem mais o nome. Então, assim, eu inclusive tenho um dicionário no celular. Então, o que eu estou sentindo, né? Aprender a nomear, porque é a melhor forma de você começar a lidar com aquilo, né? Então, sentir, nomear... Alternativas, né? Alternativas. Você está sentindo isso, depois pode ser aquilo. E aí tomar as decisões do que fazer com aquilo que você está sentindo ou pensando, com base nos seus valores. E eu acho que essa foi uma grande descoberta no Hoffman também para mim, porque até então, eu não sei se eu não sei não, com certeza não tomava minhas decisões baseadas nos meus valores, né? E essa se sentia frustrada, né? E mais do que isso, né? Embora eu tivesse as escolhas, eu não sentia que eu era dona das escolhas, né? E aí o protagonismo, claro que também tem o lado ruim, né? O lado ruim é você saber que você é a protagonista da sua vida. E você tem que encarar essa tem real. o mal, né? É assim, oba, eu que decido. Ai, eu que decido. Né? E acho que... E essa questão, né? De que às vezes erramos. E que tudo bem, porque vai ser um aprendizado. Gente, meu gato passando por aqui. Eu acho que eu falei, será que é a mão dela? Não era o gato. Foi o gato, o rabo do gato. Então, assim, acho que, de fato, eu até estava conversando hoje com uma pessoa que, assim, a gente precisa ter consciência de que os efeitos emocionais, né, os efeitos psicológicos desse processo vão se alongar meses e anos, né?
De fato, a gente aprender a lidar com isso da melhor forma possível, eu acho que é melhor, né? Inclusive, hoje, eu não sou muito de me pronunciar no grupo de mães, e hoje eu me pronunciei no grupo de mães, né? Dizendo assim, porque as mães estavam muito chateadas que o colégio colocou vários trabalhos para entregar na semana de prova, né? Poxa, faltou planejamento, faltou planejamento. Eu falei, gente, vou dizer, não só, eu não vou dizer como mãe, mas vou dizer como professora. Cara, não tem planejamento que dê conta disso. Não tem, não tem. Não tem. Então, assim, vamos viver um dia por vez? Vamos aceitar que a gente tem hoje é o presente? E que o presente, a gente tem que fazer dele o melhor possível. O passado, passou. O futuro, é incerto. Então vamos viver o presente, mas da melhor forma que a gente puder. Que sorte que nossos filhos vão ter que fazer 5 trabalhos na semana de prova. Que bom! Porque eles vão crescer muito. Vai doer? Vai. Que ótimo! Isso é processo de aprendizagem, isso é processo de crescimento. Crescer dói. Gente, é natural. Por que a gente quer, né? Pôr panos quentes. Não, que bom! Então, assim, vamos ver o lado bom das coisas, né? Eu sempre fui de ver o lado cheio do copo, não o lado vazio, né? Que bom que a gente tem tantas oportunidades, né? E acho que é isso. Como que eu posso tem ver uma coisa, oportunidades? né, Bia, que eu tenho falado aí nas lives e constantemente, que a gente precisa se cuidar, né? Ou precisaria já estar se cuidando, né, nesses últimos 3 meses. Mas agora eu falo assim, gente, a volta, nós vamos precisar de mais cuidado do que a parada. Se vocês pensam que foi o pior, aquele tranco, né? Ó, parou, não sai, acabou. Aquilo que era deixou de ser. Agora que super assustou todo mundo. Não, isso não é o mais difícil. O mais difícil será voltar. E se a gente nunca esteve tão em moda, né? Falar de inteligência emocional. Nunca. Eu falo, gente, o Bob Hoffman falava isso há 53 anos atrás, ninguém sabia do que era. Precisou o Daniel Goleman escrever um livro, e mesmo assim, ele escreveu em 92, mesmo assim, ó, 92, nós estamos em 2020, agora precisamos dessa pandemia para as pessoas falarem, bom, e muita dúvida, assim, o que é inteligência emocional, como é que eu exerço a minha inteligência emocional. E aí eu estou dizendo, gente, inteligência emocional é gerenciar sentimentos e emoções. Nós precisamos gerenciar. E gerenciar significa eu sinto, aceito o que sinto e escolho sentir diferente se aquilo que sinto está me incomodando. É simples assim. Tudo que a gente administra é desse jeito, né? Ó, tá ruim desse jeito, eu vou administrar, vou gerir esse negócio, eu preciso mudar, né? Não só eu, tudo que administrador faz isso, né? Agora é comigo, como disse a Bia, nós só estamos com a gente, portanto agora a administração é aqui, né? Isso é inteligência emocional. E nós precisamos sair desse momento e ir para o próximo com o mínimo de traumas possível. Sim. Porque como a gente não sabe como é o próximo, se você entra para o próximo nível traumatizado, você já vai entrar com o pé esquerdo. Já vai fazer atrapalhada lá e ainda tem um trauma aqui para resolver, né? Para cuidar. E aí é um trauma construindo outro. Então a gente precisa olhar esses últimos dias, né? Que eu digo, gente, agora nós precisamos nos preparar de outro jeito, porque a gente se preparou para ficar parado. Agora nós precisamos voltar a movimento. Que movimento é esse? De que jeito vai ser feito? E nós precisamos estar com a cabeça boa. Né? Tanto é Olhar que para essa situação, como você disse, agradecendo. E não lamuriando, lastimando, né? Porque senão sai disso traumatizados, sem dúvida. E tem uma coisa que, inclusive, nós, né, estamos discutindo a retomada há bastante tempo já. Não sabemos quando, né? Mas eu sempre garanto para os colaboradores, a gente vai voltar com muita segurança. E não é só segurança física, mas também a segurança emocional, né? Então, a gente o tempo todo fica pensando, como é que a gente vai estar suportado? Por quê? Porque
Imagina, né? Eu até fui uma vez no escritório vazio, eu fui lá trocar o computador. E aí, claro, eu estava sozinha no andar inteiro, então me senti super segura. Mesmo que a gente volte com 20% das pessoas, né? Como é que é passar um dia inteiro fora de casa com outras pessoas, ainda que de máscara, ainda que com gel, ainda com álcool em gel, ainda que com todos os cuidados tomados? Será que alguém, porque realmente assim, eu não sei a sua experiência, mas teve um dia que a gente ficou indo dentro de carro, né? Eu insisti muito com meu marido e meu filho para a gente dar um oi para os avós, todo mundo junto, de longe, né? E aí então a gente ficou no carro indo em fomos em 3 casas, só de dentro do carro dando tchau, mas a gente tem de máscara. Como foi muitas horas, eu me sentia mal com aquela máscara. E imagine passar 8 horas com a máscara, né? Então, o que acontece? Acho que será que as pessoas vão se sentir bem? Será que as pessoas não vão ter síndrome do pânico? Será que as pessoas não vão se sentir angustiadas? Como é que eu vou ter esse amparo emocional para tudo isso, né? Então, são muitas as preocupações que todos nós temos, sem dúvida, né? Então, a gente tem que pensar muito com carinho, né? O como voltar. Porque mesmo porque quando a gente se trancou dentro de casa, a gente achou que era 2 semanas, né? Então, todo Mas são mundo só no 15 começo. dias. Pensamos até que era férias, né? Uma turma saiu de férias. Bem que no nosso caso a gente está trabalhando mais do que nunca. É, Mas, de fato, todo mundo falou, poxa, vai ser fácil, né? 2 semanas sem pegar trânsito, 2 semanas sem perder tempo de deslocamento. Né? Como é que é ficar dentro do mesmo ambiente, né? Então, ontem uma pessoa de uma empresa do grupo falou, poxa, eu estou me esforçando para andar 1.000 passos por dia. Quando é para andar 10.000, né? E ele falou, eu estou me matando para andar 1.000 passos por dia dentro de casa. Porque realmente, quantos passos você dá dentro de uma casa? De um mas, cômodo para o outro, né? Então, realmente são desafios diários que a gente tem, né? E por isso que hoje o meu discurso com as mães foi, gente, um dia por vez. Não vamos exigir muito, porque de fato todo mundo está aprendendo, né? E mesmo porque ninguém sabe, né? Eu tenho dito eu, assim que o melhor lugar que a gente pode se encontrar é dentro do não saber. é Porque verdade. esse é o único lugar que existe. Então, entra nesse não saber, né? E assim como você, ninguém sabe. Não, ninguém sabe, né? E assim, ainda que a gente, há umas 5 semanas, a gente até convidou uma pessoa que faz gestão de RH na Ásia para compartilhar com a gente a experiência. Só que, gente, a Ásia tem outra cultura. Ela Sim. falou: foi fácil aqui, Bia. Você manda, todo mundo obedece. Então, assim, põe máscara, todo mundo põe máscara. Não entra na sala, ninguém entra na sala. Imagina eu dizer, não tem reunião em sala. Quanto vocês apostam que vai ter 2 reuniões no primeiro dia? Né? Então, tem essa questão Nós cultural. temos um problema, né, bem importante, né, nós brasileiros, né? Talvez os latinos, mas vamos assumir aqui, né, a nossa Brasilidade. responsabilidade. Nós temos uma questão de disciplina grande, né? De faz do seu jeito, todos nós aqui, cada um faz do seu jeito. Eu acho que, e daí porque eu acho que nós vamos saindo por aí fazendo, né? É bem difícil. Eu tenho a minha segunda filha mora na Inglaterra e aí também o primeiro-ministro há uns tempo atrás, acho que há 15 dias, sei lá, mostrou lá um quadro. Então, essa semana vai ser assim, semana que vem vai ser assim, depois é assim, depois é assim, depois é assim. Tudo arrumadinho, né? Tudo. E aí, aqui, a gente estava conversando até no domingo, o Dória fez uma coisa muito parecida. Olha, se tiver tantos no leito, se tiver não sei o que na contaminação, se for, daí vai ser laranja, daí vai ser vermelho, daí vai ser amarelo, e aí vai poder isso, vai poder aquilo outro. A gente olhava para isso e falou assim, então, olha, o que o Boris Johnson falou é muito parecido, guardado as devidas proporções, do que o Dória está fazendo.
E aí a gente olhava para aquilo e morria de rir, porque dizia, mas Aqui. a hora que ele disse, então nós abriremos, talvez, sim, pronto, foi todo mundo para a rua, já está aberto, já tá. Só não vai abrir quem vai ser multado, só não vai abrir. Exato. E aí é o que você falou, é, como é que a gente nesse meio, né, com essa população com o que nós somos, né? Como é que a gente vai conviver com o abrir ou com a volta, né? Porque pode abrir, pode aumentar o número de contaminação, e aí tem que fechar, e aí os economistas estão dizendo que o custo disso é mais alto do que não abrir. Mas ninguém sabe, na realidade, quem disser o que vai acontecer está blefando, É verdade. Blefe puro. E porque acho não que, sabe, né? e acho que o que você diz, né, da gente ficar no espaço do não saber, né, inclusive nos ajuda a permanecer no agora, né? Então, se eu não sei, o que que de melhor eu posso fazer agora, né? O que que de melhor... E aí, por exemplo, né, o que de melhor eu posso fazer agora que eu estou dentro da minha casa, né? Que eu tenho que ter responsabilidade com limpeza, né? Com a cozinha, com o trabalho, com os estudos. Como é que eu lido com tudo isso? Né? E acho que essas possibilidades, né? Transformar essas possibilidades em novas escolhas, em novas oportunidades de E um desenvolvimento, acho que é aprendizado, né? maravilhoso, né? E é um aprendizado, né, Bia? Porque assim, hoje nós já temos muito menos reclamação das mães, dos pais, com a adaptação, né? Os primeiros 15 dias foram um caos, né? Criança pequena, com o computador do pai, foi um caos. Aí não tinha ajudante, a babá não podia vir, a moça que faz a comida não podia. Então, ficou tudo na mão. Eu tenho uma sobrinha que é ela, o marido, um menininho de 2 anos e uma menininha de 6 anos. Sobraram os 4 ali e por uns dias o meu sobrinho ficava de sunga e de boinha no braço porque ele queria ir na piscina. Né? E Que ele andava pela casa e a minha sobrinha punha e dizia, tá bom, você quer pôr, põe, mas assim, não podia abrir a porta, não podia ir na piscina. Então foi muito caótico, né? E aí eu ainda hoje brinco com ela e falo assim, e aí? Ela falou assim, sabe, tia, quem me ajudou muito foram as próprias crianças. Elas são muito mais resilientes do que a gente. E elas foram Olha, dando dicas para como é que a gente se adaptava, né? ai, que Então, assim, elas foram nos ajudando, porque primeiro nós dois batemos cabeça um no outro, a gente não sabia o que fazer. Era um tal de toma filho para você, pega filho para mim, toma filho para você. Hoje já temos muito menos reclamação, as pessoas 3 meses depois se adaptam, isso é uma realidade. Né? E é isso que eu estou dizendo. Sei, agora nós estamos adaptados a esse momento e nós vamos para o próximo. Né? Como é que a gente está? Né? Quer dizer, então. como é que está aqui dentro para a gente ir para o próximo nível, né? E aí volta a importância do autoconhecimento, né? Isso. Porque se você sabe como você lida, você sabe os seus limites e você sabe até onde e como você vai. Quando não existe, você vai. Vai. Não, e E vai, aí, o vai, tombo é maior e vai. o risco é maior, Não, e vai né? prestando atenção em notícia que não existe, né? Notícia mentirosa, vai prestando atenção em conversas paralelas desinformadas, né? Vai atrás dos achismos, vai dar tudo certo. Nós temos uma coisa linda, né? Nosso povo é maravilhoso porque tem essa frase na boca, né? Vai dar tudo certo, Deus é brasileiro, né? Então, o que eu tenho ouvido disso, calma, Elô, você está preocupada à toa, vai dar tudo certo. Deus é brasileiro, com a gente vai ser diferente. Eu falo, gente, mas os números não estão contando. Não, mas não é para levar muito em conta esses números. Eu falei, então eu levo em consideração o quê? O quê? Exatamente para poder tomar minhas decisões, né?
E é isso que você falou. Se eu sei de mim, eu sei da minha responsabilidade, e eu estou insistindo em dizer, nós impactamos as pessoas, querendo, não querendo, gostando, não gostando, fazendo ou não fazendo. Sim. Como é que você quer impactar as pessoas, né? Como é que você vai construir a sua responsabilidade, tudo que você faz ou deixa de fazer, mexe com o teu entorno todo. Como é que você vai Exatamente. fazer isso, né? Essa autorresponsabilidade com leveza, né, Bia? Porque a vida é leve mesmo, né? O que aconteceu, aconteceu. Vamos aprender com o que aconteceu, né? E acho que tem essa questão da vida, tem que ser levada de uma forma leve, né? Isso. E isso também o processo ajuda muito, né? Para É. você tirar aquele peso, né? Aquele peso e aquele apontar de dedos, né? Isso é daquela, isso é daquela pessoa. Não, não, né? É lindo isso. Né? Isso que é muito legal, né? Você poder entender que existe, claro, existe um porquê, existe uma história, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser perdoada, porque ela tem um motivo de ser o que é. Legal, agora que eu conheço isso e eu me conheço mais, agora eu tomo as minhas decisões, eu faço as minhas escolhas com Isso. respeito pela minha história, né? E com respeito e a percepção de que eu impacto todos, né? A história do efeito borboleta, né? A Isso, ação de um exatamente. é em cadeia, né? Então, de fato, essa autorresponsabilização e essa percepção do nosso alcance é muito importante, né? E acho que a pandemia também nos lembra muito disso, né? Isso. Então, e até eu lembro que na época que ainda não era obrigatório máscara, eu estava já começando a ir de máscara, fazer compras, e aí eu falava, pô, será que eu estou exagerando? Aí um dia eu fui sem máscara. Mas aí eu me senti tão mal, porque eu falei, e assim, eu me senti mal porque não se eu vou ser contaminado ou não, porque eu tenho graças a Deus, uma saúde excelente. Isso não me preocupa né, a mim, mas eu Eu. tenho a responsabilidade por quem está na minha casa, eu tenho a responsabilidade pela pessoa que está no caixa, eu tenho a responsabilidade pela pessoa que está no açougue. Isso. Cada vida importa. Cada vida importa. Então, nunca mais eu saí sem máscara. Nunca mais, porque eu falei, gente, eu não poderia. Eu comecei a passar mal, porque eu falei, meu Deus, eu posso estar fazendo mal a outras pessoas. Mesmo porque na primeira semana eu fiquei muito próxima a duas pessoas que deram Covid, né? Logo na primeira semana. E eu estava muito próxima, mas a gente assinou o contrato junto, sentou ao lado, discutiu o contrato com uma advogada e uma outra pessoa. E aí eu falei, cara, e se eu tô com, né? Eu tô passando para outras pessoas, né? Então, assim, o problema não é só comigo, né? E acho que isso também a pandemia nos trouxe, a percepção de que realmente é um todo. É. Eu, né, E nós uma somos coisa um todo. que é bem bonita se a gente olhar do ponto de vista do autoconhecimento, tudo que a gente pode aprender é da minha importância, né? Porque nós somos importantes, no sentido não importante de famoso, ou acima, ou mais, ou num cargo, não. Nós importamos. Por isso somos importantes. E muitas vezes na nossa infância, nós não aprendemos a nossa importância. Né? Muitas crianças não são validadas, aliás, muito pelo contrário, né? Muitas vivem momentos de humilhação, de invalidação, de desqualificação, que vai construir o sistema de crenças delas, sem dúvida nenhuma. Então, nós vamos encontrar o adulto, e eu vivia isso antes do processo, eu não tinha importância. Ora, se eu não tinha importância, pouco importava o que é que eu ia fazer, né? E agora a pandemia mostra a nossa importância e mostra de um jeito tão poderoso, porque imagina as pessoas que estão contaminadas e não têm sintomas, elas são verdadeiras bombas relógio, né?
Elas é que vão contaminando daqui, sem perceber, porque elas estão contaminadas, elas estão infectadas, elas passam a infecção para frente, mas como elas não tiveram sintoma, elas não percebem, não sabem. Então, saber, né, que isso importa e que ela importa, portanto, ela precisa se cuidar e cuidar com o que faz para não contaminar o outro, independente se ela está contaminada ou não, porque ela pode não saber. Infelizmente, a Exato. gente não tem teste, né, para todo mundo, então não se sabe. Mas ela pode sim estar contaminada e ela vira uma bomba relógio, contaminando o entorno, até levando a óbito uma pessoa que tem menos recurso físico. E foi ela, né? E ela às vezes nem sequer soube, nunca vai saber. Então, Exato. pensar nisso é dar a importância devida para as pessoas. Nós importamos, né? A gente é importante nesse, né, nesse sistema todo. O meu jeito de viver importa não só para minha família, mas importa. Entrou aqui uma ligação. Importa para o meu condomínio, né? Sim, Quer dizer, sim, importa para quem, para o açougue, como você disse, né? Portanto, eu importo. sim, Isso é muito bonito da gente olhar do ponto de vista do autoconhecimento, né? sim. E até uma coisa interessante, né? Tem muitas, as farmácias estão, né, estão trabalhando como nunca, e tem duas farmácias na rua de trás, está abrindo a terceira. E tem uma ao lado da outra, né? E óbvio, enquanto não tinha a segunda, eu sempre ia na que tinha. Quando inaugurou essa segunda, eu passei a ir lá. E é muito menos atraente em termos de visual merchandising, só que o atendimento é muito especial. Uhum. E aí ontem foi tão interessante que tinha o gerente, né? E o gerente, eu estava conversando com a moça que eu sempre converso, né? Aí o gerente, eu nunca não conhecia o gerente falou alguma coisa. E aí eu comentei, aí a pessoa falou, ele é o gerente. Aí eu falei, você é o gerente? Então eu queria elogiar o seu time, né? Olha, Porque realmente o seu time é diferenciado. Desde que vocês inauguraram, eu venho aqui, nunca mais fui no vizinho, né? Porque eu me sinto especial aqui. Porque o que acontece? O vizinho é uma rede muito mais forte, né? Eles não, embora tenha um bom acionista por trás, eles estão começando, né? Não são tão grandes, mas estão indo bem. E o que acontece? Então, eles não têm o mesmo número de funcionários, eles não têm o mesmo visual merchandising, só que eles têm um atendimento. olha Então, só. lá, toda vez eu sou atendida com sorriso, toda vez eu tenho atenção, toda vez ela me ajuda a procurar o que eu preciso, né? E na outra, que tem muito mais funcionários, não. Então, o que acontece, né? A questão da validação. Ali, de fato, eu sou uma cliente daquela loja, não só uma compradora, Isso, né? isso. Então, de fato, e aí, nossa, eles ficaram tão felizes, os três, né? O gerente e as duas pessoas. E realmente é tão pequeno a gente reconhecer o valor do outro, reconhecer a importância do outro, reconhecer que aquilo agrega valor para mim, né? Isso, nossa, faz toda a diferença, né? E É, isso você reconhecer no outro é porque você reconhece em você, né? Você reconhece a sua importância, né? é Eu estava verdade. assistindo aí outro dia um vídeo e meu mesmo, né? Eu ia corrigir uma coisa lá que tava lá que eu estava falando e aí eu tinha dito assim, bom, na minha infância o meu pai dizia que a modéstia é uma virtude. E aí a gente fez a maior confusão, porque modéstia é não me reconhecer, né? E isso é horrível. A modéstia, o par, né, negativo é a arrogância. Agora, tanto a arrogância como a modéstia tiram o meu valor, né? Porque não me reconhecem exatamente quem eu sou, né? Porque eu não sou nem a modéstia me deixa menos e a arrogância me deixa mais. E tudo isso é mentira, né? Porque eu não sou nenhuma nem Nem outro. outra, né? Eu sou igual a todo mundo. Então,
saber dessa importância, né? Que eu não tenho mais nem menos, mas eu tenho o meu valor, o meu significado, a minha contribuição, né? A minha escolha. Então, porque você consegue saber e reconhecer isso dentro de você, você consegue com facilidade reconhecer o outro, né? E aí é tão importante, né? Como é importante você dizer para o outro se você está satisfeito, como é importante você contar isso. Porque a Nossa, gente está louco para fazer as críticas, né? E as exato, satisfações, a gente até diz assim, ah, sabe que eu gostei? Vira as costas e vai embora e não conta para o outro que você gostou, né? exato. É muito, E, muito lindo isso que você falou. e acho que também a pandemia também, do meu lado, né, do lado executiva, a pandemia trouxe para a gente também a oportunidade do reconhecimento, né? Então, Uhum. em ambas as áreas, né? Gente, gestão e área de clientes, né? Então, na área de gente gestão, de fato, o RH, até escrevi sobre isso sobre ontem, porque era o dia do profissional de RH, É, foi. de fato, a gente pediu por décadas, séculos, né, o reconhecimento da área, e agora, por falta de opção, as pessoas tiveram que reconhecer, né? É. O RH, no começo da pandemia, tinha que tomar decisão de liquidez da empresa, de caixa da empresa, né? No fundo era isso, né? O que a gente vai fazer para preservar o caixa, né? O que a gente vai fazer para acolher os colaboradores? O que a gente vai fazer para tornar mais leve isso, né? Isso. E uma das coisas que a gente faz, embora é pouco o público que tem filhos pequenos, mas a gente conta histórias, né? Ah, E eu ontem falei para o meu time, eu falei, gente, eu quero contar uma história de diversidade. Então a gente vai achar a data aí, mas a gente vai fazer uma história bem legal de diversidade. E mais do que diversidade, né? Mostrar o valor de ter os diferentes juntos, né? O quanto a equipe é nossa, totalmente diferente, porque não nossa, é a soma das partes. É muito mais que a soma das partes, né? Você muito mais. multiplica o potencial. E eu tô louca para fazer essa história. A gente vai achar aí a data para contar essa história. Mas assim, e aí o que acontece? No lado de clientes, é totalmente o contrário, é o pânico. Como é que eu vou atender clientes com menos pessoas? Como eu vou atender clientes com menos banda na casa para as pessoas estarem mais seguras? Como é que eu vou atender? Então, assim, de um lado a luz, do outro lado a sombra, né? E aí a gente agora tá finalmente, né, conseguindo deixar respirar e tornar mais equânime, né? Porque é isso, também não dá para ser menos e mais, né? Isso, Embora a gente seja luz e sombra, a gente precisa encontrar o equilíbrio, né? A isso, gente precisa trabalhar de forma mais leve. Que é isso, a vida é leve. É a isso. gente que torna ela pesada, né? Então, assim, como é que eu torno a minha vida mais leve, dadas as devidas condições que eu tenho hoje, né? Por que eu vou ansiar o que eu não posso ter? Neste momento, né? Não, é o maior erro que a gente pode cometer, né? É querer algo que não é possível, né? Que não se tem, que isso é o nosso grande sofrimento, né? Eu sonho com um amor impossível, eu sonho com uma viagem impossível, eu sonho com um atendimento impossível, com uma escola impossível, né? Eu não consigo avaliar momento, não consigo avaliar ambiente, né? Eu fico atrás da minha expectativa, do meu sonho, da minha que às vezes não é nem meu, né? Eu nem parei para pensar Eu se era comprei. exatamente isso que eu queria, se era exatamente esse o sonho, né, da minha vida, mas eu coloco mesmo uma expectativa de frustração, né? De frustração, que é o que eu tenho dito agora. Gente, nós precisamos aprender como é que nós vamos sair. Porque senão, se a gente sobreviveu esses 90 dias, nós corremos o risco de quebrar a cara nos próximos 15, por conta da expectativa. Né? Então, E aí, eu estou Aline? preparando material para isso, para dizer, gente, essa história de novo normal é só uma vontade danada de que tudo volte àquilo que a gente conhecia. Não vai voltar, é Né? diferente. Então, assim, então vamos partir para o diferente e não para o novo normal? Eu tenho falado isso, nós vamos para o diferente. E o diferente é assustador. E aí, quando eu falo novo normal, eu volto para fazer tudo que eu fazia antes de máscara. Pronto, esse é o novo normal. Não, gente, nós vamos fazer diferente, senão não valeu a pena.
a gente ter passado esses 90 dias. A gente daí Então, não aprendeu a nosso respeito para poder sair e fazer uma coisa diferente, que é o que você está falando da diversidade, né? Então, assim, o primeiro caminho seria esse, né, Bia? Que a gente pudesse olhar para essa diversidade maravilhosa né, felizmente o Brasil tem, mas a pandemia nos mostrou uma fotografia tão feia, né? De tanto preconceito escondido, de tanta pobreza disfarçada, escondida, não olhada. Então, voltar para o novo normal, eu falo, não, 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 não. Nós temos e que aí, fazer Elô, diferente, nós precisamos trabalhar essa equanimidade, a gente precisa olhar para essa nossa diferença social, a gente tem que, sei lá o quê, nós temos que fazer alguma coisa, o diferente, e não sabemos o quê, mas a gente e aí, precisa estar pronto para essa diversidade. Então, assim, pelo amor de Deus, publica a sua história, conta, vem contar para a gente depois, porque nós precisamos de histórias de diversidade, sem dúvida nenhuma. então, você falou tanto de expectativa, né? Meu time está cansado de ouvir essa frase, que satisfação é igual realidade menos expectativa. É, Com a realidade que a gente vai lidar, ela é totalmente diferente e inesperada e incerta, só tem uma parte da equação que a gente pode tratar, que é a expectativa. só. Se eu não controlar a expectativa de que eu não vou consumir como eu consumia, eu não vou malhar do jeito que eu malhava, eu não vou comer do jeito que eu comia, eu não vou trabalhar do jeito que eu trabalhava, eu não vou estudar do jeito que eu estudava, é tudo diferente. Se eu não controlar essa expectativa, a insatisfação só vai crescer. Isso. Porque a realidade vai nos chocar. Então, tem que controlar a expectativa. Não tem. Aqui, Tem que aqui. controlar. E tem que se acolher, né? Tá ansioso, com expectativa, se acolhe, tá tudo bem. Não é para se jogar chicote, calma, você importa, você é bacana, você é gente do bem, se acolhe, respira, né? Porque a gente Exato. vai aprender a fazer. Exato. Respira, né? Exato. E presta atenção em você, né? Vai respirando devagar, porque vai dar certo, né? Nós Vai. somos do bem, nós somos do bem, né? A gente vai aprender a fazer, mas nós temos que um dia de cada vez, né? É isso Nunca, aí. nunca aquela fala bíblica foi tão verdade, né? A cada dia o seu cuidado. Só É por verdade. hoje nós conseguimos terminar a nossa live, fazer a live, nos encontrar. É, eu fico muito feliz de saber que você está aí no mercado beneficiando tantas pessoas. Esse é o resultado do processo, né? Isso me dá motivação, porque o processo vai voltar, a gente vai conseguir juntar de novo, a gente vai saber fazer. Então, vai dar tudo certo, né? Mas do jeito certo, devagar, respirando, com cuidado, e muito cuidado pela gente, né, Bia? Eu acho que Sim, essa é a palavra. sim. Então, assim, falta Cuidado. 1 minutinho e 50. Eu queria que você deixasse aí a sua fala final para a nossa audiência. Estou muito feliz que Eu aprenderam também. um monte com Obrigada. você. Muito obrigada, Heloísa, pelo convite. De fato, o processo Hoffman é algo transformador. Na minha vida foi um divisor de águas, né? Foi em agosto de 2010, eu lembro exatamente. Realmente foi um divisor de águas para mim. Não tenho dúvida que ele abre possibilidades, né? Você resgata a sua história e a partir daí você realmente, no meu caso, né, me tornei dona da minha história. Eu Que lindo. escrevo da forma que eu desejar. Não é que lindo, né? Obrigada, Gratidão. Bia. Obrigada, obrigada. Gente, eu não posso perder essa live, porque eu preciso deixar gravado para vocês. Foi muito importante. Então, quero dizer da minha gratidão, Bia, por você, pela tua história, por tudo que você fez, né? Eu acho que é isso, quer dizer, você teve a oportunidade, o que você fez com essa oportunidade foi lindo, e eu quero honrar tudo que você conseguiu fazer.
e te agradecer vocês que ficaram com a gente até o final. E lembrar, hoje à noite eu tenho uma live com o Felipe Boni às 7 da noite. Amanhã, 1 da tarde, eu tenho o Geraldo Rufino, que é uma história lindíssima também. E ele vem contar, porque ele fala de felicidade melhor que eu, que escrevi o mapa. E aí Maravilhoso. vamos compartilhar isso. Gente, um beijo. Legal. Até. Obrigada. Tchau, tchau.